E o Cristiano Zanin está lá, não tem nem 50, ainda vai ficar até 75 no STF, porque é uma escolha pessoal do presidente. A nossa política, infelizmente, foi reduzida a isso. Não se pensa no interesse nacional, não se pensa num projeto para o país, se pensa na questão pessoal. É isso no que essa pessoa pode trazer para o país, entendeu? Mas a contribuição que pode dar não importa, é o interesse pessoal mesmo. E eu vou te falar uma coisa, Glauco, se não for ele, será a maior surpresa. Eu tenho certeza que será. Se não for, todo mundo vai ficar surpreso com essa. Mas eu acho que nem há tempo, assim, não tem como não ser. Eu acho que é ele, com certeza. E nessa linha de cada um querer se apossar do Estado, é isso que a gente tem? Não estou falando aqui que é Lula que está fazendo isso sozinho, não. Estou falando que a nossa política foi tão reduzida a nada que ficou assim. E o antecessor de Lula fez isso, olha. Bolsonaro provocou calote bilionário na Caixa em tentativa de reeleição. Não teve o menor pudor de meter a mão no dinheiro da Caixa. E hoje está sendo revelado aí pelo UOL alguns números que a Caixa vinha mantendo em segredo, mas que finalmente vieram à tona, embora a gente soubesse que isso tinha ocorrido. O que a gente não sabia é das cifras, dos valores. Então, por exemplo, no início de 2022, Jair Bolsonaro viu ruir sua primeira cartada na busca pelos votos das pessoas mais pobres. A criação do Auxílio Brasil não havia gerado o efeito esperado nas pesquisas, né? A gente lembra que nada de Bolsonaro subir nas pesquisas, apesar do Auxílio Brasil mais generoso que o Bolsa Família que vinha sido dado. Auxílio Brasil que ele resistiu a criar, mas depois ele percebeu que era a única maneira de ele se eleger. Mas no começo estava difícil, não estava dando certo. Aí ele chamou o presidente da Caixa, o seu Pedro Guimarães, e, por medida provisória, criou 2 linhas de crédito na Caixa para pegar a população mais pobre. Até a eleição, o Banco Estatal liberou 10 bilhões para apenas 6,8 milhões de pessoas. O que aconteceu? Uma grande parte não pagou. O UOL teve acesso a informações que eram mantidas pela Caixa em segredo e constatou que a inadimplência chegou num programa chamado Sim Digital, que emprestou 3 bilhões. A inadimplência chegou a 80% nesse ano, está em 80%, estamos agora terminando o mês de maio, e parte do rombo deve ser coberto com verbas do FGTS, ou seja, não tem mais esperança de receber. E depois veio o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a Caixa liberou, veja, não dá nem um mês entre o primeiro e o segundo turno, a Caixa liberou 7,6 bilhões em menos de um mês. Foi chuva de dinheiro, foi compra de voto e pronto, não tem outro nome. Agora, acontece que, inclusive, mais de 100 mil desses devedores foram excluídos do Bolsa Família, porque também o Bolsa Família virou uma avacalhação, né? Um monte de gente entrou para o Bolsa Família só para ser gente que ia garantir em troca o voto naquele que estava dando o Bolsa Família a eles. E eram pessoas que não atendiam efetivamente os critérios do Bolsa Família. Os critérios, né? E agora 100 mil desses foram postos fora, vão pagar o empréstimo, o prejuízo vai ficar aí, haja FGTS para cobrir o rombo, etc. É a tal história. A política completamente a serviço do indivíduo, do político. A política pública, pensar na sociedade, isso aqui foi para o beleléu. Glauco, muita coisa a gente podia comentar sobre essa notícia, essa situação. Uma coisa que a gente já sabia desde a época, né? Desde quando foi feito, de quando o presidente estava aí, o ex-presidente estava aí. A gente estava sabendo disso, não sabia o nível. Mas, assim, me desculpe ser óbvio, eu vou comentar o óbvio mesmo, porque o político corrupto, sem escrúpulo, quando ele quer atingir o alvo dele, ele não mede distância nem consequência, porque usar uma instituição como a Caixa Econômica
com mais de 160 anos de existência, sólida, com credibilidade, para comprar voto, sem se importar com os prejuízos que isso pode trazer, não é, para a própria instituição, para o país. No mínimo, irresponsabilidade, para não dizer que é uma falta de tudo, de vergonha, de moral. É triste você ver o que eles fazem com as nossas instituições, né? Não tem a menor preocupação com a solidez, com o que a gente vai ver, porque o que é que a gente vive no país, o que é que a gente pensa no país, a gente acredita, são exatamente nessas instituições mais sólidas, com mais, essas que a gente vai apostando, que vai levar o país para frente. Mas os políticos corruptos não têm essa preocupação, né? Infelizmente. A gente comentava anteriormente sobre a questão do STF, né, onde o Lula vai indicar uma pessoa da confiança e o advogado particular dele, etc., que é uma medida evidentemente personalista, que não está correta no ponto de vista da sociedade como um todo, inclusive até entre aliados do presidente, um monte de gente quer outros nomes, sugeriu outros nomes, mas não vai ter conversa, porque o Lula, por um lado, ele está escaldado, né, diante do que passou. E então vai fazer essa indicação pessoal, que além de ser um homem da confiança dele, evidentemente, que é da confiança, o Cristiano Zanin, serve também para um projeto de se vingar do Sérgio Moro, porque, veja que ironia do destino, o Sérgio Moro estava botando o cara na cadeia. E agora, o advogado desse cara vai para o STF, que era a grande meta de vida do Sérgio Moro. Sonhou com isso. Se tornou um agente da eleição, apostou nisso, virou ministro de Bolsonaro com uma promessa de que seria ministro do STF. E agora está onde está, né? Sérgio Moro está com sorte que se elegeu senador, porque na última hora acabou aderindo de novo a Bolsonaro, mas desmoralizou-se, etc, etc. E o advogado de defesa daquele réu vai virar ministro do Supremo. Então vai ser mais uma maneira de ele dar uma cutucada no Sérgio Moro para cumprir com aquele desejo que ele manifestou nessa entrevista. Olha aí. Que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá, e perguntava, tudo bem? Falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. Não, é quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Pois é. Vai servir também para esse propósito. Além de ele botar no STF um homem da confiança... Alguém de confiança. Vai apertar mais um pouquinho o calo de Sérgio Moro, né? Esse é o caso.